Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e eu ensino empresários para que eles possam parar de apagar incêndio, organizem seus processos e tenham uma empresa lucrativa, porque esse é o melhor caminho, é o caminho mais curto para se trabalhar menos e ter mais lucro na própria empresa. E aqui no Café com Consultoria é um momento único para vir aqui abrir uma live e ajudar verdadeiramente algum empresário que está com alguma dificuldade, que está com algum problema, que está passando por algum desafio ou simplesmente tem alguma dúvida lá na empresa dele sobre como ele pode trabalhar de forma mais leve, como ele pode melhorar os resultados, enfim, como ele pode melhorar a organização da empresa. Pergunta que eu recebi de forma escrita. E a pergunta foi assim, ó: como eu faço para montar uma equipe de vendas eficiente e organizar para que batam as metas? Ele é do ramo de baterias. Baterias deve ser, imagino que seja baterias automotivas. Aqui aí que tá, né? A pergunta por escrita a gente fica imaginando, a gente não entende exatamente o que está acontecendo lá. Mas a pergunta principal é isso aqui, ó: como é que monta uma equipe de vendas eficiente e organiza essa equipe para bater as metas? Provavelmente, pelo nível da pergunta, ele tem venda externa, né? Tá falando em equipe de vendas. Assim, ó, existem dois jeitos, né? Existe aquele jeito tradicional que normalmente as pessoas fazem. Eu vou te falar um pouquinho do jeito tradicional e depois vou comentar por que às vezes eu acredito que o jeito tradicional ele não funciona. O jeito tradicional para montar uma equipe de vendas é você começar a contratar um monte de gente, contrata um monte de vendedores e busca os melhores currículos, né? Normalmente aquele empresário que começa a querer ter uma equipe mais qualificada, ele parte para isso. Olha, eu vou escolher currículo, vou querer gente com experiência, não interessa se é para venda, se é para administrativo, se é para qualquer coisa. Eu vou querer gente que já tenha experiência, gente que já trabalhou com isso, gente que entenda um monte. E aí ele sai contratando essas pessoas. Contrata essas pessoas, só que normalmente essas pessoas elas são caras, né? Pessoa com muita experiência ela é cara. Então tá, ele vai lá e contrata. Esse jeito tradicional de montar equipe de vendas. Contrata um monte de vendedor caro. De repente ele coloca um gerente. Nossa, esse gerente aqui já é especialista nisso, já conhece ramo, legal. Aí ele começa a distribuir assim: olha, gente, esse mês a gente tem uma meta que a gente quer vender 500, 600, 1 milhão de reais. Que essa é a nossa meta de vendas. Então tem lá 6 vendedores, ele distribui ali. Cada um vai ter que vender 180, 200. Pronto, tá feito. Agora o gerente se vira, vai lá e tudo acontece. Bom, então ele está com uma equipe cara, ele está com um gerente cara e está com pessoas ali só com meta em cima de vendas. Normalmente, quando que ele vai ver quando o resultado não aconteceu? Final do mês, quando a meta foi batida ou não foi batida. Esse aqui eu estou falando do jeito tradicional de se montar uma equipe de vendas. Agora, eu vou te falar o jeito que eu ensino, o jeito que eu aplico e o jeito que funciona e que todo mundo que compra essa ideia aplica desse jeito e funciona. A primeira coisa para se montar uma equipe de vendas é que você tem que ter claro duas coisas que eu chamo assim o DNA da empresa quando a gente se fala em vendas, em divulgar o nosso negócio. O primeiro DNA, a primeira parte do DNA é saber com clareza assim, ó: quem que é o meu cliente? Quem que é? Qual é o perfil dele? Eu consigo separar aquele que é o perfil ideal para ser meu cliente e aquele que não é? Esse é o primeiro ponto. Ele está em alguma determinada região, ele tem algum nível de faturamento, ele tem uma renda, ele tem tais e tais características, dá para agrupar ele? Então, esse é o primeiro exercício. Se você falar assim, é todo mundo, puxa, todo mundo fica difícil. Porque quando você fala em montar uma equipe de venda, se é todo mundo, o teu vendedor vai ficar batendo um monte de porta o tempo todo. Talvez ele vai perder um monte de tempo e talvez ele não bata as metas. Agora, se eu tenho essa clareza, se eu consigo ter claro que o meu cliente é aquele, eu direciono minha equipe para ir direto naquele alvo. Vou te dar um exemplo assim, ó, disso. Quando a gente começou, eu e a Cris, a nossa primeira empresa foi no ramo de sistemas de gestão. E a gente tinha sistema, software, né? Aquele software de controle geral da empresa. A gente tinha sistema que atendia, nosso negócio ia atender tudo que é empresa. Apareceu uma empresa, a gente tinha que atender. Então, quando a nossa equipe de vendas ia para a rua, eles saíam batendo de porta em porta lá. Eles perdiam muito tempo com isso. E, às vezes, eles nem sabiam quem visitar. Eles ficavam tipo barata tonta. Onde que eu vou? Será que eu vou aqui? Vou para aquela rua? Vou para aquele lugar? Vou para onde?
Aí teve uma época que a gente decidiu direcionar assim, ó, nós vamos fazer um direcionamento para que as vendas elas aconteçam. A gente queria vender primeiro para distribuidores e depósito de materiais de construção. A gente pegou 2 segmentos para testá-la. Esse é o nosso negócio. Pronto. Facilitou muito a vida dos vendedores, porque eles saíam pegando catálogos na internet, onde é que tem distribuidor, onde é que tem depósito de materiais de construção. E eles iam direto naqueles ali. Então, esse é o primeiro caminho, encurta a vida. Mas o segundo caminho é você saber que você tem para esses clientes uma proposta de valor. O que é uma proposta de valor, Campa? Você tem algo diferenciado, que só você tem. Tem que estar claro isso. Quem que você atende, o que que você tem para resolver o problema. Qual é o problema desse cliente que você atende? Ah, o problema é X. Legal. Como que você resolve esse problema? Então, esse é o casamento ideal. Quem é o teu cliente e como que você resolve o problema dele. Aí, para texto, por que eu estou falando isso? Porque o ideal, para as vendas funcionar com base nas metas que ele está me perguntando aqui, eu tenho que saber, eu tenho que montar uma estratégia para eu chamar a atenção desses clientes. Uma estratégia de marketing, uma estratégia de contato, mas eu tenho que chamar a atenção deles. Aí eu tenho que pensar também o seguinte, tudo bem, eu quero este resultado. Eu quero chegar ao final do mês vendendo este valor. Bacana. Mas para eu chegar vendendo esse valor, o que eu preciso fazer? Então aqui vem um conceito que eu ensino muito que se chama máquina de vendas. A máquina de vendas é uma estratégia numérica, é uma estratégia em cima de todo um passo para que as vendas aconteçam da forma que você quer. Não importa o teu ramo, não importa onde você está, não importa. Importa que as vendas ela tem que acontecer no nível que você quer. Então, para essa estratégia de venda acontecer, tem que começar a pensar assim, ó. Para eu vender aquele valor, quantos clientes eu tenho que conversar? O meu vendedor, ele precisa conversar com quantas pessoas para ele atingir aquele valor de vendas? Ah, eu preciso conversar com 100 pessoas por semana. Ok, então você já sabe que são 20 pessoas por dia. Ele tem que conversar com 20 pessoas por dia. E aí eu vou começar a entender. Conversei com tantas pessoas. Quanto virou a possibilidade de virar cliente? Quantos têm essa possibilidade? E quantos convertem em negócio? Assim eu montei o que a gente chama funil de vendas. Tantas pessoas aqui em cima eu comecei a conversar, tantas pessoas, foi diminuindo, tantas pessoas têm potencialidade de vendas e tantas pessoas efetivam negócio. Se eu tenho esses números, aí eu consigo acompanhar, não preciso esperar o final do mês para ver se aquela meta foi batida ou não. Eu começo a acompanhar assim, ó, se eu tenho uma meta diária de visitas e não de vendas, eu começo a entender a rotina de cada um deles. Olha, ele está visitando 20, desses 20, 10 tem possibilidade de negócio e 5 convertem para venda. Bom, se 5 convertem para venda, eu consigo entender outra coisa. Qual é o valor médio da minha venda? Ah, o valor médio da minha venda lá é R$500, por exemplo. Opa, então 500 vezes 5 vendas, eu tenho uma venda diária de 2.500. Aí fica fácil. Quando essa venda diária de 2.500 ela não está acontecendo, eu começo a olhar lá para cima. Tá bom, se eu sei que os números são esses, mas eu estou fazendo, meu vendedor está fazendo aquelas 20 visitas por dia? Ah, não está, ele está fazendo 15. Opa, aí eu já tenho um indício. Alguma coisa está errada aqui. Começou errado, ele não está fazendo aquela metas de visitas. Não estava cumprindo aquela meta. Ah, mas ele está cumprindo sim. Ah, tá bom. E está virando 10 clientes com interesse em compra? Ah, não está virando. Ó, então, ou a proposta de valor dele está apresentando de forma errada, ou ela está montada errada, ou o segmento de clientes que ele está atendendo está errado, ou ele não está sabendo apresentar isso com eficiência para aquele cliente. Aí eu vou para as causas. Ah, mas está virando 10. Ah, está virando 10 e não está fechando 5? Então a falha está no processo de negociação. Aí, quando eu falo em processo de negociação, vem uma coisa muito importante. Porque o jeito tradicional de vender, aquele jeito que eu falei lá no começo, diz que cada pessoa faz do seu jeito, da sua maneira. A forma como eu ensino é que para vender existe um jeito que é da empresa, existe um processo de vendas, existe uma forma de chamar a atenção do cliente, existe uma forma padrão de investigar a necessidade do cliente
Você pode ser qualquer ramo de negócio, tá? Isso tem que acontecer. Existe uma forma de eu apresentar o meu produto, o meu serviço, baseado naquela conversa que eu tive com o cliente. Existe uma forma de eu negociar, existe uma forma de fechar. Porque veja bem, ó, se tem um padrão, se a empresa tem um processo de vendas, você não precisa mais ir lá e procurar aqueles vendedores com muita experiência. Você pode pegar pessoas mais simples, pessoas que talvez nunca venderam nada, que tenham vontade de vender e você vai treinar com base no teu processo. Aí fica muito mais fácil. Então você tem uma equipe mais barata, uma equipe mais enxuta e você tem um processo para que as vendas aconteçam. E você tem também uma forma que é acompanhar diariamente. Não é esperar o final do mês para você olhar se os resultados estão acontecendo, não. Você vai acompanhar isso. Alguém vai fazer esse acompanhamento diário. Tá visitando, não tá? E na semana, como que tá? Aí você consegue, quando você olha antes, quando você se antecipa, você consegue prever o que vai acontecer lá na frente. E sabe o que é o melhor? Você consegue agir em tempo hábil de corrigir, de evitar que chegue lá na frente e que as vendas elas não aconteçam da forma como é para ser. Então você consegue trabalhar de uma forma muito mais fácil. E tem mais um detalhe aqui. Quando você tem processo de vendas, você consegue contratar pessoas mais simples. E quando você trata pessoas com muita experiência, vendedores com muito tempo, que já trabalharam naquele produto, eles têm o jeitão deles fazer. E às vezes o jeitão funciona, às vezes não funciona. E essas pessoas com jeitão, é mais difícil de você enraizar processo. Eu tenho vários casos assim, ó, de empresários que pararam de contratar vendedores experientes, só contratam vendedores que nunca venderam nada na vida. E essas pessoas, elas fazem um negócio com tanta maestria quanto aquele experiente, por causa do processo. Mas aí, para que funcione, então tem que estar tudo alinhado. Esses números têm que estar claro, tem que entender por que, que não tá, as visitas não estão acontecendo, por que, que a conversão de visitas para interessado não está acontecendo, por que, que a conversão de interessado para venda não está acontecendo. Então, o tempo inteiro tem que estar olhando esses números, porque se eu tenho números, se eu tenho métricas, eu consigo medir e eu consigo corrigir. Da mesma forma que, se eu tenho processo de vendas, eu consigo olhar para o meu processo e ver assim, o que eu posso ajustar para melhorar. Em vez de eu converter 50%, estou convertendo só 30%. O que eu posso fazer um ajuste? Então eu ajusto, eu alinho com a equipe, eu testo com a equipe, e aí eu olho, está dando resultado, não está, corrige aqui, muda ali, fica fácil. Agora, se eu estou lá com aquele monte de vendedor caro, monte de vendedor cheio de experiência, mas que cada um não segue um processo, cada um faz do seu jeito, é difícil de eu fazer essas medições, é difícil de eu avaliar por que aquele não está vendendo. Eu vou ter que me adaptar ao jeitão de cada um. E tem mais um problema aqui, ó. Tem mais um problema que se eu estou dependente daquele vendedor que tem o seu jeito de fazer, a hora que ele sai da minha empresa, ele acaba levando toda aquela carteira de clientes para um concorrente. Ele vai trabalhar lá no meu concorrente e ele começa a ligar para todo mundo que ele atendia na minha empresa e começa a dizer, ó, fulano, só para te avisar, agora eu tô aqui, tá? Não tô mais lá. Ah, tá bom. Então tá. Então o cliente acaba consumindo com ele porque está acostumado com aquele jeito dele, está adaptado àquele jeito dele. Agora, se o jeito é padrão da empresa, se o processo de vendas é feito por todo mundo, isso não acontece, porque se aquele fulano sair e ele é atendido por outra pessoa, ele percebe que é quase a mesma coisa. Ele pode não gostar da pessoa, mas o jeito de atender, a forma como funciona, ele percebe que a empresa ela tem uma qualidade, então talvez não se justifique, ele está trocando. Então, essa é a vantagem de se trabalhar de forma estruturada nas vendas. Isso é uma estratégia chamada máquina de vendas, isso é um foco de marketing direcionado para quem é o meu cliente e a minha proposta de valor, que é aquilo que eu levo lá para aquele cliente, aquilo que eu consigo fazer de diferenciado para aquele cliente. Isso vale para qualquer ramo de negócio, isso vale para qualquer situação, desde que você aplique da forma correta, tá bem? Então tá. Então vamos responder a próxima pergunta. A pergunta é o seguinte: Campa, meus funcionários não estão rendendo o suficiente. Estou tendo que me envolver em tudo. Como eu faço para reduzir o custo dessa gente? Olha, posso te dizer o que essa é um tipo de pergunta que eu precisaria entender melhor, tá? Precisaria entender melhor para responder. Mas eu vou responder aqui com base no que eu entendi dela.
A equipe não está funcionando, não está resolvendo, provavelmente você está se metendo em tudo, e você quer abaixar o custo dessa equipe. Você não fala em demitir pessoas, você está falando em baixar o custo da equipe. Bom, para falar de reduzir custo de funcionário, eu não sou a pessoa certa, tá? Você teria que sentar lá com um contador, sentar com um advogado, talvez ver possibilidade de terceirizar, de cada um com a sua MEI, enfim, não é minha praia. Mas eu vou no coração dessa pergunta e para mim marca muito mais a questão da tua equipe não está funcionando, não está resolvendo o problema. Tá? E eu acredito assim, ó, que no meu ponto de vista, para uma empresa funcionar legal, para que você possa trabalhar menos e para que você possa ter mais lucro na tua empresa, você precisa de um recurso aí que é fundamental. Tá? É difícil o empresário trabalhar sozinho e prosperar, e crescer, e ampliar. Tem muito empresário que trabalha sozinho e ganha muito bem, legal, mas aí ele é mais um autônomo, né? Ele não é um empresário. Mas o principal recurso para isso acontecer, para mim, são as pessoas. Tem que ter pessoas na empresa. E as pessoas, para mim, elas têm que funcionar. E tem que funcionar e elas têm que ter o seu valor. Então, eu acredito, reduzir custo, acho que a estratégia não é correta. A estratégia que eu acho que mais caberia para você é você fazer elas funcionarem melhor, tá? Você fazer as pessoas andarem mais. Mas para as pessoas andarem mais, tem duas coisas assim que eu acho importantíssimo te falar. A primeira coisa é que pegando o gancho do que eu falei agora, da pergunta anterior sobre equipe de vendas, tá? Pegando esse mesmo gancho. Ter os melhores na equipe, os melhores cargos, os melhores salários, as melhores competências, não é que atrapalha, tá? Mas não é isso que você precisa. Claro que é bom ter isso, mas o que você precisa mesmo é de pessoas comprometidas com a tua empresa. Talvez você pergunte aí, tá, Campa, mas e como é que eu contrato pessoa comprometida? Não contrata. Você não contrata pessoa comprometida, você contrata pessoa boa de valor, pessoa legal, pessoa que vale a pena estar junto, pessoa que você percebe que, eu queria esse cara, que esse cara é legal, esse cara é bom, tá aqui comigo, na minha equipe, pessoas legais, tá? Então, pessoas boas de valor, você contrata essas pessoas. E aí você sim, você faz uma estratégia para comprometer as pessoas. E para comprometer as pessoas, você precisa se preocupar com algumas coisas, tá? Você tem que se preocupar que elas tenham uma razão. Por que a empresa existe, né? É o que a gente chama de motivo. Por que a minha empresa existe? Ela está aqui para quê? Então, uma pessoa boa, uma pessoa que tem valor, ela sente orgulho de saber que ela está numa empresa que tem um propósito. E o propósito dessa empresa não é só ganhar dinheiro. Ela quer levar algo, ela quer transformar a vida de clientes, ela quer mudar a realidade. Qual que é o propósito? As pessoas querem fazer parte de algo maior. Elas têm que entender também qual é a razão delas estarem aí. Por que elas estão ali na empresa? Por que o cargo dela existe? Por que ela está ocupando esse cargo? Por quê? Então é importante. Com isso, ela se sente importante. Ela sente, opa, aqui o negócio é diferente. Aqui eles valorizam, eles se preocupam com os clientes, eles se preocupam comigo. Esse é o motivo. A segunda coisa quer que a equipe funcione? Uma coisa que não pode fazer é ficar dando ordens. Agora faz isso, agora faz aquilo, agora vai lá e vê desse jeito. Isso aqui tu fez errado, aquilo ali, papapá. Isso é ter que estar em cima, isso é microgerenciamento, isso não funciona. O que funciona é que as pessoas, para se comprometerem com você, elas têm que ter uma responsabilidade. Opa, nessa empresa eu sou responsável por quê? O que eu tenho que entregar? O que o chefe espera que eu entregue de resultado? A pessoa tem que ter uma responsabilidade, tem que estar claro para ela o que é esperado dela, o que você quer que aconteça e como você quer que aconteça. Então, isso é outro caminho para se comprometer pessoas, tá? Dar essa responsabilidade para essas pessoas. Mas para isso acontecer, tem algo que é fundamental, tem que haver a confiança. Eu preciso confiar na pessoa, preciso confiar que ela está ali, que ela vai executar certo o negócio. Ela tem que se sentir confiante, que ela tem um caminho, ela tem um rumo, ela tem uma diretriz, ela tem um norte. Então, para a confiança funcionar, nada melhor do que uma organização baseada em processos padronizados, tá? Processos para isso. Porque eu consigo treinar as pessoas, eu consigo dar um rumo para elas, elas conseguem perceber o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer e quando elas têm que fazer. Então a confiança é fundamental. Mas agora, se você quer mesmo comprometer as suas pessoas, se você quer que as pessoas se comprometam, eu estou falando, veja, estou falando de pessoa
boa, né? Pessoa que vale a pena ter comigo. Pessoa que não vale a pena ter comigo, cara, manda embora que você vai só se incomodar. Mas uma pessoa boa, ela quer desafio, ela quer ser desafiada, ela quer que você passe coisas difíceis para ela, coisas que ela tenha que se superar, coisas que ela consiga fazer e diga assim, ó, ela mesma, olha, uau, que legal isso que eu fiz. Porque no desafio, veja bem, no desafio a pessoa tem a oportunidade de mostrar como ela vale, mostrar o seu valor para o negócio. Mostrar que ela realmente, que vale a pena você ter ela assim. Então as pessoas têm que ser desafiadas. Mas é claro, todas as vezes que a pessoa conseguir mostrar que ela superou aquele desafio, que ela fez algo mais, tem que haver um reconhecimento. Ela tem que ser reconhecida de alguma forma. Nem que seja um simples, uau, cara, que legal, fiquei feliz com isso, parabéns, você fez diferente, né? De repente é um desafio grande, um prêmio, algo que ela possa dizer assim que valeu a pena ela fazer. Então são pequenas coisas, tá? Claro que, Campa, você consegue me ensinar tudo isso numa live? Claro que não, infelizmente não. Lá no curso, lá no Empreendedor Líder, eu ensino tudo isso com todos os detalhes. Mas a base é isso aí, tá? A base é que as pessoas, elas têm que estar comprometidas com você. E comprometer as pessoas é muito mais importante do que você está se preocupando com o custo, com estar reduzindo o custo dessas pessoas. Uma pessoa que está, de repente, com uma remuneração bacana, está rendendo, está produzindo, ela vai encurtar muito mais o caminho para você trabalhar menos e você ter mais lucro na sua empresa. É muito melhor isso do que você estar se preocupando em estar cortando custo, estar gerando clima ali, estar gerando pessoas desmotivadas, porque cada vez mais você vai ter que ficar ali em cima, você vai ter que ficar resolvendo coisas que era para elas fazerem. Então é isso, tá? Te preocupa mais em reconhecer as pessoas do que em reduzir custo. Para responder essa tua pergunta, era isso que eu tinha para falar. Michael, bom dia, Michael, tudo bem? Bom dia, Campa, beleza? Beleza, Michael, você Tudo fala de bem, graças onde? a Deus. Eu falo de Mata Verde, Minas Gerais. Mata Virgem, Minas Gerais. Legal. E o que você faz aí? Eu trabalho com café aqui na Mata Verde. Café torrado e moído, tem roça de Oh, café também. tem roça também? Que legal. Cara, sou Aham. fã de café, cara. Sou fã de café. Esse café aqui, ó, Colonial. Olha só. Café Brasil Colonial. Brasil colonial. Que legal. Maravilha. Show de bola. E qual que é a sua dúvida? Qual é o teu problema? Qual a tua dificuldade, Michel? Ô, Campa, a gente tem uma empresa aqui de torrefação de café. Como é que se diz? Eu tô meio nervoso aqui. Não, fica tranquilo. Aqui estamos em casa. É, a gente trabalha com café torrado e moído, né? Aqui na empresa. E eu tô com a dúvida aqui, como tipo assim, convencer os sócios a tomar decisão. Eu tenho dois irmãos, trabalho com dois irmãos. Como convencer mais o sócio a engajar mais no projeto? Eles estão fazendo o curso comigo, o seu curso, Ah, legal. e beleza? Beleza. Como é que eu faço para conseguir engajar mais, entendeu? Para ter mais resultado. Tá. Me conta assim, ó, o que que tá te incomodando em relação a isso? No caso, assim, tem coisas que eu quero, né? Implantar lá no sistema e tem coisas que eles não querem, entendeu? Para me fazer eles querer o que eu tô querendo, entendeu? Como eu faço para convencer? Tá, legal. Vocês têm responsabilidades diferentes na empresa? Como que é isso? Temos, tem um irmão lá que a gente tem roça também, né? Ele cuida mais da parte da roça, mas na tomada de decisões a gente faz reuniões junto para estar tomando decisões. Eu fico na parte mais financeira da empresa e o meu outro irmão fica na parte de compras, a matéria-prima de café, entendeu? Entendi. Perfeito. Tá. Vamos lá. A primeira coisa que é, quando a gente tem sociedade, tem que haver um alinhamento de objetivos. Para onde o nosso negócio vai? Para onde a gente quer que o nosso negócio vai? Vocês estão em qual módulo lá no curso? A gente está no segundo módulo, a gente está fazendo junto, a gente está fazendo 3 vezes por semana, a gente reúne 3 vezes, Estuda junto. em torno de 1 hora e meia. Só que meu irmão ontem ele saiu para São Paulo, nessa semana a gente deu uma parada, a gente está no segundo módulo. Não, no terceiro módulo. Finalizamos o segundo, já mandei Validação? como é que chama? Validação? A validação.
E agora estamos no terceiro módulo. Ah, entendi. Olha só, então eu vou te falar um negócio. Quando você chegar no quarto módulo, vocês vão começar a construir metas para a empresa. Tá? Metas. Metas lá para 5 anos, metas para 2 anos e meta para 1 ano. Esse é o momento, Michael, de vocês alinharem ao que vocês querem para a sua empresa. Aonde vocês querem chegar na tua empresa. Tá? Por que, que eu olho lá para frente? Porque quando eu olho lá na frente, eu não me limito. Se eu olhar daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu me limito à minha realidade. Ah, hoje eu estou vendendo 1 milhão, por exemplo, daqui 6 meses, vou estar vendendo 1,50 milhão. Agora, se eu olhar para 5 anos, eu não me limito. Eu chuto lá 10 e vamos embora. Legal. Então, eu começo a colocar isso de meta lá. E nessa parte, eu vou sugerir para vocês que vocês não façam batido, não façam como tarefa. Parem e pensem em tudo. Não estou falando só meta de faturamento, eu estou falando de meta de faturamento, eu estou falando em meta de estrutura, eu estou falando em meta de região que vocês vão estar, de meta de equipe, de meta de produção, de ter uma sede, de ter um filial, enfim, olha para tudo que você quer e começa a alinhar isso. Para 5 anos a gente quer isso. Você vai aprender lá que existe um jeito eficiente de você colocar meta dentro do modelo Smart que está lá dentro. Tá? Então, ok, coloquei as metas para 5 anos. Aí você começa a olhar, bom, agora eu vou colocar metas para 2 anos. E agora, para eu atingir isso aqui em 2 anos, o que eu preciso atingir em 1 ano? Então você vai começar uma construção. Lá nos módulos adiante, você vai aprender a planejar isso, para não ficar só na cabeça. Mas por que eu estou te falando isso, tá? Porque quando todo mundo tem uma meta e é conjunto na empresa, todo mundo converge, nós vamos todos para cá. Então a gente começa a construir. Para que isso chegue aqui, o que cada um de nós tem que fazer? Então, se definiu isso, cara, você tem que fazer a tua parte para que isso aconteça. Eu tenho que fazer minha parte para que isso aconteça. Senão, isso não vai acontecer. O que é o grande problema das empresas com sociedade? Tá? Não interessa se é sócio, irmão, marido, mulher, amigo, não interessa. Empresas com sociedade normalmente não têm esse alinhamento. Às vezes tem 2 lá e os 2 querem o melhor para a empresa, mas cada um quer o seu melhor. Eu quero o melhor do meu jeito, você quer o melhor do teu jeito, e a gente não para e conversa. Aí, cara, eu vou querer te convencer da minha ideia. Aí você vai querer me convencer da tua ideia. E aí nós vamos ficar disputando o tempo inteiro. Nós vamos estar brigando, ali a gente não vai chegar a um alinhamento. Agora, quando começa a olhar, cara, o caminho é esse. É aqui que a gente vai chegar. Para chegar aqui, o passo a passo a gente vai construir junto para chegar aqui. Mas o passo a passo é esse, é fazer isso. Não tem mais o que discutir, já está combinado. Beleza. Legal, valeu, respondeu aí a questão, é essa mesmo aí. Então, durante o alinhamento das ideias, né, enquanto não estiver alinhada no que quer, não vai conseguir, vai ficar discutindo o tempo todo e não chega. Exatamente. Entendi. O principal ponto é o alinhamento. E agora tem outra coisa também. E para te resumir aqui, normalmente, quando a gente quer convencer ideias, como que a gente faz, né? A gente chama o sócio, diz, ó, fulano, tô pensando em fazer tal coisa, tô pensando em fazer assim e assim. Aí o sócio olha para, por que isso? Ou então, quanto vai custar isso? Quanto custa esse negócio? Né? Ah, custa tanto. Não, nem falar, não vai dar certo, e vira aquele embate. Então, qual que seria uma alternativa para você contornar isso? Uma forma rápida de contornar isso. Você pensa num objetivo que você quer. Tá? A gente precisa, por exemplo, resolver lá um determinado problema de entrega. Tá? Você sabe que tem que investir para resolver, que estou chutando. Tá? Pensa em 3 alternativas. Pensa em 3 alternativas para resolver aquilo. Aí você vai, ó, fulano, nós estamos com um problema. Nossa entrega aqui está acontecendo muito atraso, assim, assim. E eu pensei em 3 formas da gente resolver isso. A primeira forma é tal jeito. Tal jeito tem isso, isso e isso de vantagem. Lista 3 vantagens. Tem isso, isso e isso de desvantagem. Lista 3 desvantagens. Tá? 3 desvantagens. Aí você vai para a segunda alternativa. A mesma coisa. 3 vantagens e 3 desvantagens da segunda alternativa. Aí você deixa que você quer por último. Ó, temos também outra opção aqui. E a outra opção tem isso e isso de vantagem. Você maximiza as vantagens e minimiza as desvantagens. E aí você já conclui. Baseado no que eu te apresentei, a melhor alternativa é essa por causa disso e disso e disso.
Entende? Você tem que estar com a ideia montada, né? Estruturada para. Entendi. Legal, valeu a dica. Boa. Isso aí. Clareou? Valeu, brigadão aí. Tudo de bom e que Deus te abençoe. Legal? E que a gente viva positivamente. Positivamente, isso aí, Michael. Então você que ficou aqui com a gente, o meu forte abraço. E como disse o Michael, né? Desejamos que você viva positivamente, né, Michael? Abraço. Valeu, isso mesmo. Valeu. Tchau.